Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola! Trazendo aqui um conteúdo especial para vocês sobre sistemas Fancoils. Sistema Fancoil, pessoal, geralmente o pessoal conhece também por sistema de água gelada, né, tudo mais. A minha pergunta é o seguinte: vocês já trabalharam com esse tipo de sistema? Vocês têm alguma dúvida sobre esse tipo de sistema? Porque muitas vezes as pessoas acabam deixando de fazer ou deixando de pegar até mesmo um serviço por causa do receio, né? De não ter feito ainda, não ter trabalhado, não ter executado um serviço com esse tipo de equipamento e acaba deixando as oportunidades passarem, né? Eu, particularmente, falando com vocês, eu já tive muito medo de mexer com isso daqui, cara. Esse tipo de equipamento para mim na época eram equipamentos que eu não sabia nem como começavam. Essa questão de equipamentos que funcionam com gás, equipamentos que funcionam com água gelada, era muito difícil de entrar na minha cabeça. Por isso eu estou trazendo aqui esse conteúdo, né? Uma introdução bem básica, né? Mas é uma introdução legal que pode abrir a cabeça de vocês. Esclarecer algumas dúvidas, né? Que eu acredito que tem muitas pessoas que acabam nem sabendo por onde nem dar o start inicial, né? Na execução do serviço desse. Principalmente porque esse tipo de equipamento é um equipamento que tem uma semelhança muito grande com o famoso splitão, né? O selfies também. Esse equipamento, a carenagem dela praticamente é a mesma carenagem num sistema de split, né? O splitão dotado que a gente fala, tendo também um módulo trocador, que ele fica aqui na parte superior, né? Que é daqui para cima, certo? Esse é o módulo da turbina, né? Que é o módulo que faz o suframento do ar. E na parte inferior do equipamento tem essa parte do trocador de calor, né? Que é onde fica posicionada a sua serpentina. Praticamente a mesma carcaça, e até na parte interna do equipamento se assemelha muito. Porém, se fosse um sistema de splitão, aqui logicamente que a serpentina seria uma serpentina diferente, né? Por causa do espaçamento de Rolls, a bitola da tubulação, tudo mais. E teria um sistema de expansão, né? A válvula de expansão termostática localizada aqui dentro no equipamento. Porém, como a gente está falando agora do sistema Fancoil, a gente tem que entender a seguinte questão. O sistema de ar-condicionado Fancoil, ele é alimentado por água gelada, né? Para quem ainda não conhece esse sistema, em vez de a gente circular o fluido refrigerante expandido dentro da serpentina, a condução, a troca de calor é feita pela água, entendeu? A água gelada, que vem do sistema chiller, né? Que são os grandes resfriadores dessa água, né? Eles têm um sistema secundário, que são as bombas, que acabam enviando essa água por todo o sistema hidráulico. Imagina assim, pessoal, a água gelada, ela está vindo nesse sentido, certo? Para entrar no trocador de calor, entendeu? Ele vem por esse sentido e tem uma série de componentes na tubulação de entrada e na tubulação de saída, certo? Por que existem esses componentes, pessoal? Aqui a gente tem alguns componentes que servem para segurança, bloqueio de linha, componentes que são para controle de fluxo de água, componentes que são para fazer a filtragem, componentes para fazer a medição de pressão interna da água, entendeu? Componentes de termômetro, certo? Para medir a temperatura de água, se a água está chegando a uma temperatura boa. Então, assim, para você ter uma introdução, a água está vindo nesse sentido e ela, vamos dizer, em 90% dos equipamentos, tá, pessoal? Tem equipamentos que, às vezes, quando a água entra por cima, é raro, muito raro, mas eu já peguei. Então, assim, vamos botar em ponto que seja praticamente toda vez que a água gelada vai entrar na parte inferior. Então, se você pegar um equipamento, às vezes você precisa fazer uma manutenção, ele não tem mais aquela etiqueta de identificação, qual que é a entrada, qual que é a saída.
Você pode identificar qual que é a entrada da água ou qual é a saída, ou pelos componentes da linha, certo? Da linha da tubulação, ou por essa posição. O tubo inferior, a tubulação inferior, 90% das vezes é a entrada. Podemos dizer até que 100%. Mas, e o tubo superior é o retorno. Então, o que acontece? A água entra pela parte inferior da serpentina, ela faz todo o circuito, né, a chinquenes da serpentina, ela ganha essa carga térmica do retorno aqui do equipamento, certo? Que está pegando esse ar quente e ela sai aqui pela parte superior da serpentina. Então a água entra por baixo, ganha essa carga térmica, o fluxo do ar está entrando aqui, está sendo filtrado, passa pela serpentina, entra aqui no caracol de insuflamento, né, na turbina, e vai para o sistema de duto. Então assim, a água passou na serpentina, ela está saindo aqui na parte de cima dela. Então o que acontece? Essa água de retorno, ela também passa por medições, sendo termômetro, pressão, balanceamento, válvula de bloqueio, entendeu? Então assim, você também pode identificar qual que é a linha da entrada, qual que é a linha da saída, por essa análise de componentes, certo? Porque tem componentes que a gente usa nas duas linhas, mas tem componentes específicos que são usados somente na linha de entrada ou na linha de retorno, que a gente fala, né? Então, o que acontece? Esse componente especial, a gente chama ele de filtro Y. Filtro Y, certo? Qual que é a principal função do filtro Y na linha? O filtro Y, ele, como o próprio nome já diz, ele é responsável por captar todos os particulados, vamos dizer, areia, alguma sujeira, alguma parte de resíduos da própria tubulação, oxidação da tubulação que vai soltando com o tempo, qualquer particulado que seja disperso na água, esse filtro Y tem a responsabilidade e a função de captar essa sujeira, certo? E não deixar ela seguir para frente, né? Para quê? Para evitar algum entupimento ou acúmulo de sujeira dentro da serpentina, causando o entupimento dela e a ineficiência do equipamento, tá bom? Então, assim, esse componente só é encontrado na linha de entrada. Então, isso daqui já te ajuda a saber que essa tubulação, se você não tiver identificação no equipamento, já ajuda você a saber que essa tubulação aqui é a da entrada, entendeu? E esse outro componente é uma válvula balanceadora. Válvula balanceadora. É a válvula balanceadora. Qual que é a função da válvula balanceadora no sistema, pessoal? Essa válvula, ela fica instalada no retorno da tubulação de água gelada. Por quê? Ela tem a função de balancear a pressão estática da água passando dentro da tubulação. Então, o que ela acontece? Ela é responsável para manter a pressão dentro da serpentina, para que toda a serpentina ela fique pressurizada com a mesma pressão, então ela vai ter uma pressão e uma vazão de água controlada para maximizar a troca térmica do equipamento, certo? Então, assim, essa válvula balanceadora é para também controlar o fluxo de água no sistema, para que nenhum equipamento fique com uma pressão a mais do que o outro. Então, quando você faz uma instalação hidráulica, central e tudo mais, você instala, cada equipamento, você vai instalar uma válvula dessa. E conforme a posição do equipamento no sistema, ele vai ter um balanceamento diferente, ela vai ter uma pressão diferente, porque o equipamento que está mais perto das bombas, ela tem uma pressão maior, certo? Então ele vai ter uma vazão de água maior, ele vai ter uma pressão maior, então o rendimento desse equipamento vai ser 100%. Agora, os equipamentos que estão mais longe no sistema, eles vão ter uma pressão menor, eles vão ter, consequentemente, a vazão da água vai ser menor. E o que acontece com isso?
o equipamento acaba sofrendo por falta de pressão estática dentro da linha. O equipamento acaba perdendo o seu rendimento, entendeu? Então essas válvulas são instaladas em cada equipamento. Se a central tem 10 equipamentos, todos eles têm que ter, e é feito um cálculo para balancear cada válvula dessa, tá bom? Então é uma outra forma de você identificar, porque às vezes assim, particularmente falando, às vezes você vai num sistema e o cara tirou o filtro Y, por algum motivo, extremamente errado, mas você precisa fazer uma manutenção no sistema, e você não sabe qual que é a linha de entrada, na tubulação não está identificado qual que é a linha de entrada, qual que é a saída, e aí, como que eu faço? Se você tem essa válvula balanceadora, é 100% de certeza, se a instalação estiver correta, se a instalação estiver bem feita, é 100% de certeza que essa é a linha de retorno, tá bom? Também tem outros componentes, tem o manômetro, certo? Na entrada e na saída, qual que é a principal função do manômetro? É saber se tem alguma possível entupimento na serpentina, certo? Porque se eu tenho uma pressão alta na entrada da serpentina e uma pressão muito baixa, um diferencial de pressão muito alto, quer dizer que alguma coisa está errada com a minha serpentina, entendeu? Outro componente, termômetro. Qual que é a principal função do termômetro aqui na nossa linha? O termômetro, na nossa linha, ele tem a função da gente saber o delta de temperatura do nosso equipamento. Tá? Como assim o delta? O delta é assim, eu quero saber se a água que está entrando, ela está ganhando a carga térmica necessária, né, para a gente gelar o ambiente, certo? Então assim, meu equipamento, logicamente cada projeto exige um delta, cada equipamento também tem o seu delta de aplicação. Então assim, basicamente assim, entrou uma temperatura X dentro do seu projeto que a pessoa vai mandar para você, você tem que saber que a temperatura Y tem que estar saindo. Caso essas temperaturas estejam com um delta muito alto ou um delta muito baixo, você tem que fazer um estudo do sistema, né? Pode ser que tenha pouca vazão de ar, ou o retorno do equipamento não está bem calculado, ou baixa pressão de água. Então tem tudo isso daí que você tem que analisar. Mas aí a gente acaba já entrando em pontos, né, bem mais técnicos, né? E não é a questão agora aqui dessa introdução. Então basicamente, pessoal, esse sistema Fancoil, que nem eu falei para vocês, é um sistema que se assemelha muito ao sistema Spiritão. E tem muitas pessoas que acabam confundindo, vivendo no meio técnico. Muitas vezes eu vejo alguns colegas que acabam se confundindo com essa questão. Eu vi um Spiritão, eu vi um Fancoil. Aí você chega na hora de fazer a manutenção, fazer o trabalho no equipamento, é outro tipo de equipamento, certo? O pessoal passa que é um Fancoil, você chega a um Spiritão. Ou o pessoal passa que é um Spiritão, você chega a um Fancoil. Então, para você poder identificar, principalmente, o Fancoil é um equipamento que ele é alimentado, a sua parte de refrigeração é feita pela água gelada, tá bom? Que é abastecida pelo sistema central, né? Que é o sistema CAG de água gelada. E ele tem essa série de componentes, certo? São tubulações geralmente de aço carbono ou galvanizado, com isolamento térmico. E ele tem essa série de componentes, tá bom? A carcaça, que nem eu já tinha dito antes, é praticamente a mesma do sistema Spiritão. Então, por isso que leva muitos profissionais a estar se confundindo. Outra coisa muito importante para a gente falar do sistema Fancoil é o sistema de bypass, né? Esse sistema aqui, ó, essa válvula em especial, tá bom? Por que esse ponto é muito importante para a gente, pessoal? Essa válvula chama-se válvula de controle de fluxo 3 vias, tá bom? Logicamente que cada fabricante, cada fornecedor gosta de dar um nome especial para o seu componente, mas basicamente é uma válvula que controla o fluxo da água. Então o que acontece? Esse equipamento ele vai ter dentro do seu sistema, sendo no duto, sendo no ambiente, um sensor de temperatura, certo? Esse sensor ele vai ler a temperatura que está no ambiente, dentro do set point que você colocou no start do equipamento, seja 23 graus Celsius,
ele vai fazer essa leitura. A partir do momento que a temperatura interna do ambiente foi atingida, esse controlador ele vai mandar a comunicação aqui para a válvula, né? Ele vai mandar o sinal para a válvula fechar. Por quê? Essa válvula aqui é uma válvula 3 vias. Ela funciona tanto nesse sentido, como quando é acionada, ela funciona nesse sentido. Então o que acontece? Quando ela está 100% aberta, ela está mandando, quando ela está mandando água para o sistema para gelar, essa via está fechada, certo? E a passagem 100% para a tubulação da máquina. Agora, foi atingido o set point foi atingido, o que vai acontecer? O controlador vai entender esse sinal do sensor, né? E vai mandar um sinal aqui para o motor da válvula. Ela vai fechar essa via, ela vai fazer a movimentação fechando essa via e abrindo essa via aqui da válvula, certo? O que acontece? A água, em vez de ir para o equipamento, ela começa a passar nesse sistema, nessa tubulação, nessa ramificação aqui, ó. A água, em vez de ir para o equipamento, ela começa a retornar para a tubulação de retorno, certo? Por quê, pessoal? Vamos lá. Se você tem um equipamento e ele atingiu a temperatura do seu ambiente, e você não tem uma válvula dessa, ou se você tem uma válvula de motor simples, de 2 vias que a gente chama, sem ter esse bypass, o que acontece? Você acaba aumentando muito a pressão na linha, entendeu? E você acaba desperdiçando, numa questão bem mais técnica, você acaba desperdiçando pressão das bombas, você acaba aumentando a pressão estática da linha, e isso não é legal, entendeu, pessoal? Então, assim, essa válvula é de vital importância hoje em dia, principalmente hoje em dia que a gente fala de sistemas inteligentes, sistemas de automação. Essa válvula é uma válvula que é indispensável em qualquer sistema Funcoil, porque ela vai maximizar a utilização da água. Então, como esse equipamento não está precisando de água gelada, essa água gelada vai retornar. A central de água gelada vai ver que não está tendo necessidade de gerar tanta água gelada e, consequentemente, o sistema da central vai abaixar a geração de água gelada, né? O fornecimento de água gelada. Então, isso daqui é muito importante, tá, pessoal? É bem difícil você ver essas válvulas em sistemas mais antigos. Não era, antigamente, a gente costuma falar hoje que antigamente o pessoal não tinha muito essa visão, né? O que está sendo implantado hoje em dia, questão de tecnologia, questão energética, de economia. Então essa válvula aqui é uma válvula que ajuda muito nesses sistemas de automação e tudo mais, beleza, pessoal? Então é um ponto que eu queria pontuar para vocês, quando vocês verem um sistema e vocês precisarem fazer uma manutenção, que vocês às vezes não têm um conhecimento mais aprofundado e se interessa nisso daqui, cara, se você pegar um sistema assim e não tem uma válvula, implanta para o seu cliente, chega nele e fala, cara, é o seguinte, a gente tem uma válvula 3 vias assim, assim, assado, ela é uma válvula que vai maximizar o funcionamento da sua CAG, entendeu? Diminuindo a sua perda de energia desnecessária, entendeu? Então isso aqui é uma coisa bem legal para você saber, beleza, pessoal? Basicamente é uma introdução, tá? É uma introdução sobre o sistema Funcoil, trazendo alguns pontos, né? Algumas particularidades do que é um Funcoil, dos seus componentes, do que o difere do sistema Spliton, tá? Eu vou trazer também conteúdo sobre sistemas Splitons, sistemas de como que eles funcionam, quais são os principais componentes, entendeu? Qual é a diferença do sistema Spliton, do sistema Self-Container, entendeu? Do sistema Rooftop. Então tem uma série de equipamentos que a gente pode trazer aqui para vocês, beleza, pessoal? Mas de antemão é isso daí. Brigadão, curta, compartilhe o conteúdo aí com o pessoal